As imagens em questão mostram velocidades achatadas em delgado, sem linfocitose intraepitelial, sem atividade inflamatória, presença de tufos do epitélio superficial, desordem e agrupamento dos núcleos e presença de algumas células destacadas. Tufos, células destacadas. Tufos e núcleos aglomerados e desordenados. Exemplo no cólon, no duodeno e aqui uma célula em lágrima. O PAS do intestino normal mostra a borda em escova, que corresponde aos microvílulos normal, contínua e regular. Nesta doença, a borda em escova, os microvílulos estão completamente anormais, ela está descontínua e irregular. Na seta, a imagem de célula em lágrima. Na microscopia eletrônica, vários graus de anomalia das microvilosidades, pequenos focos de áreas normais e vílulos alterados. A enteropatia em tufos é rara, causada por mutação do EpiCAM, molécula de adesão da célula epitelial. Apresenta-se como uma diarreia intratável congênita, com desorganização dos enterócitos superficiais. Requer nutrição parenteral durante toda a infância, até a idade adulta, ou então a opção de transplante de intestino delgado. Aqui uma referência sobre a alteração genética e imagens para bem fixar os tufos epiteliais e os núcleos aglomerados e desordenados. A herança se faz de forma recessiva autossômica, aumento de incidência em irmãos e pela consanguinidade. Lembrar que a molécula de adesão de célula epitelial, EpiCAM, marca com o MOC31. Imunohistoquímica, MOC31, completamente negativo no intestino doente, mesmo sem as alterações histológicas dos tufos. E no inserido, a gente tem o controle normal. Vejam que situação interessante, de uma diarreia intratável em 2 irmãos. E ambos adolescentes, um diagnóstico tardio da enteropatia em tufos. Eram jovens com 17 e 19 anos, diarreia volumosa desde a infância, com muitas investigações clínico-laboratoriais, biópsias e até mesmo microscopia eletrônica, sem um diagnóstico definido.
Desde criança, um controle alimentar rigoroso, com nutrição parenteral periódica, permitiu o desenvolvimento físico e mental normal em ambos, que agora já são universitários. Com essas idades, de 17 e 19 anos, foi feita a pesquisa da mutação de EpiCAM, que foi confirmada como presente nos dois irmãos. As biópsias foram revistas e, em raros focos, existiam essas alterações em tufos e essa desorganização dos núcleos. Foi feito o MOC31, totalmente negativo nos casos, e o controle completamente positivo. É interessante que as enteropatias congênitas, incluindo a enteropatia em tufos, devem ser consideradas também em adolescentes e adultos que tenham um quadro de diarreia intratável de causa indeterminada, apesar de biópsias intestinais consideradas normais. A imunohistoquímica das biópsias para avaliar a perda de expressão normal do EpiCAM MOC31 pode identificar a enteropatia em tufos congênita, mesmo com anormalidades focais e sutis. Tem uma publicação nacional da Universidade Federal de Porto Alegre que trata exatamente sobre esta enteropatia e a mutação EpiCAM. Digenesia de células enteroendócrinas, patologia congênita rara, recentemente reconhecida, em que há uma má absorção intestinal com risco de óbito no início da vida. Ocorre desidratação, acidose metabólica e desnutrição. Ocorre por um defeito do desenvolvimento das células enteroendócrinas. As biópsias podem parecer normais ou com alterações inespecíficas. O importante é que há ausência de células enteroendócrinas nos estudos por imunohistoquímica. Importante presença normal das células de Pannet, caliciforme e absortivas. Atenção! Na enteropatia autoimune também pode haver perda de células enteroendócrinas, mas há também a perda das células de Pannet e das células caliciformes, especialmente das células caliciformes. Presença de células de Pannet e caliciformes na digenesia de células enteroendócrinas. Trata-se de uma mutação no gene NeuroG3. Aqui referências a respeito dessa mutação. Trata-se da doença de inclusão de microvírus. É uma doença recessiva congênita e rara que se apresenta nos primeiros dias de vida com diarreia
prolongada devido a essa anomalia do enterócito, ou seja, as inclusões de microvírus. Ocorre mutação no gene MYO5B, cuja proteína codificada por ele está envolvida na reciclagem de membranas plasmáticas, resultando nas anomalias apicais dos enterócitos. A sobrevivência depende do reconhecimento precoce, está na mão do patologista, e da nutrição parenteral. O transplante intestinal é necessário para manter a vida a longo prazo. Vejam aqui as setinhas indicando as inclusões intracitoplasmáticas apicais nos enterócitos. Então, esse é um diagnóstico que só pode ser feito com a microscopia eletrônica? A resposta é não. Vilina e CD10 marcam os microvírus, a borda em escova, muito bem. Aqui nós temos o aspecto da normalidade. A doença de inclusão de microvírus, a vilina, falha muito na superfície e pode mostrar claramente as inclusões de microvírus no citoplasma dos enterócitos. A mesma coisa acontece de maneira menos nítida com a marcação por CD10. Belíssimos detalhes. Um bom par de olhos e um PAS no capricho podem resolver. Borda em escova contínua e regular, microvilosidades normais no intestino normal. E aqui, borda em escova anormal, descontínua e irregular. A seta vermelha mostra as microinclusões intracitoplasmáticas. No detalhe, a seta vermelha, as inclusões de microvírus, a seta curta, microvírus anômalos na superfície, e a seta longa, isso é importante, um borramento apical dos enterócitos. Existe uma faixa PAS positiva junto ao ápice dos enterócitos. Na microscopia eletrônica, existem as inclusões dos microvírus aqui demonstrada. Porém, também ocorre um aumento de grânulos secretores apicais. Nesta imagem, vocês veem esses múltiplos grânulos na superfície dos enterócitos. Isso não são as inclusões de microvírus. Isso são grânulos secretores apicais aumentados. Isso também pode ser visto no PAS. A seta vermelha mostra a inclusão de microvírus e as setas negras mostram o aumento de grânulos secretores apicais. Nesse trabalho, aqui está embaixo o link, vocês encontram muito bem documentado e muito bem discutidas essas enteropatias neonatais. Trata-se da mixoglobulose do apêndice cecal, uma causa rara de dor pélvica. A mixoglobulose é uma variante incomum da mucocele do apêndice, pode ocasionar dor e o diagnóstico clínico mais habitual é o de apendicite. Neste caso, havia a suspeita clínica de prenhez ectópica.
Uau! Mixoglobulose exuberante. Esses microglóbulos podem chegar até 2 centímetros. Mixoglobulose exagerada entupia completamente o apêndice e acabava sendo drenada para o seco. Também ocorre na mucosa oral, na rânula e também nos lábios. Da mesma forma, os glóbulos de muco, por vezes acompanhados por fibrose e a coloração do ferro coloidal, demonstrando tratar-se de muco. Também descrita a mixoglobulose na laringe, uma variante histológica rara da mucocele. Melanócitos multinucleados com citoplasma vesicular e inclusão eosinofílica. Este é um achado que serve como uma pista para lesões melanocíticas benignas. As inclusões são os chamados corpos de Gottlieb. Aqui a publicação desse autor. Outro exemplo num nevo composto com a inclusão de Gottlieb. Outros exemplos, múltiplos exemplos. E este exuberante. Tem importância? Conclusão: os corpos citoplasmáticos eosinofílicos em melanócitos só foram encontrados em lesões melanocíticas benignas e, em sua maioria, em nevos congênitos. Com base nesse estudo e em artigos anteriores, os autores concluem que a presença desses corpos de inclusão auxilia na distinção entre lesões melanocíticas benignas e malignas. Um único trabalho que encontrei sobre imunistoquímica e ultraestrutura. A ubiquitina é positiva. Ubiquitina é uma proteína envolvida na degradação de proteínas anômalas. É provável que a marcação pela ubiquitina reflita uma tentativa mal sucedida de degradar proteínas melanocíticas anormais. Na microscopia eletrônica, são corpos densos com filamentos radiados sem ter o envolvimento por membranas. Não é uma organela, é uma alteração anômala do citoplasma, provavelmente depósito de proteínas anormais. Embora não seja alteração das células do melanoma, neste caso as inclusões estão presentes no nevo composto congênito, do qual se originou um melanoma. Núcleos engrinal da guirlanda ou festonados. Do Gerard Gardner, belas imagens desses núcleos festonados em células do tipo Tuton. Células do tipo Tuton, porque existe um citoplasma microvacuolizado e ainda tem esse citoplasma pigmento de melanina. Célula de Tuton-like multinucleada em guirlandas, em nevo.
Esse tipo de melanócito é encontrado com frequência em névoos congênitos polipoides e carnosos. Porém, está descrito aqui um caso raro de melanoma com célula gigante do tipo Touton. Algo semelhante, mas diferente, ocorre nas células gigantes multinucleados em estrela, em expansão ou em explosão. Eu acho que é melhor e mais simples chamá-las de células gigantes multinucleadas estreladas. Chamado Starburst Giant Cell, são úteis para distinguir lentigo maligno de uma pele com dano solar. Veja as células estreladas com seus prolongamentos citoplasmáticos. Outra publicação, essa daqui no Twitter, sobre essas células no lentigo maligno. Porém, nem todos concordam. E esta patologista discorda e diz que essas células são por vezes encontradas em lesões médicas benignas com componente juncional proeminente. Gozado que falamos tanto de células multinucleadas em lesões melanocíticas, mas vejam que curioso. Esse é um trabalho de 2013 que fala sobre células gigantes multinucleadas em tumores de pele não epiteliais. E eles listam aqui juvenil xantogranuloma, xantoma, e citam 19 patologias, sem referência a qualquer lesão melanocítica. Vale repetir, já foi apresentado em revistão anterior. São essas alteraçõezinhas. Vocês se lembram? Se não se lembram, fiquem sabendo que são os macromelanossomas. Os macromelanосsomas ocorrem na periferia do lentigo maligno e têm importância diagnóstica. Também ocorre nas manchas café com leite da neurofibromatose, nos síndromes de nervos displásicos e na síndrome de Leopard, que é uma síndrome complexa que se acompanha de lentíginos múltiplos. Trata-se de uma linfadenopatia granulomatosa perifolicular, possível relação com adenopatia IgG4 relacionada. Esse trabalho fala sobre uma inflamação granulomatosa perifolicular em linfonodo reativo como uma possível marcador da plasmocitose IgG4. A histologia que nós vimos aí anteriormente, e a marcação tanto de plasmócitos intrafoliculares, como a marcação de IgG4 nesses plasmócitos. Um outro trabalho mostrando a histologia de granuloma perifolicular, CD138 marcando plasmócitos no centro folicular e fora dele, e IgG
no centro folicular e IgG4 numa proporção significante também no centro folicular. Um outro trabalho que demonstra as mesmas coisas com belas imagens da reação granulomatosa e o aumento de IgG4 nesse centro folicular. Essa entidade linfadenopatia relacionada ao IgG4 é uma moléstia muitas vezes superdiagnosticada ou subdiagnosticada. Nós vemos aqui à esquerda as imagens da reação granulomatosa perifolicular, no centro plasmócitos no centro folicular e IgG4 e IgG nesses folículos. Nesse mesmo trabalho, há estas informações. A linfadenopatia relacionada ao IgG4 tem amplo espectro morfológico de vários padrões histológicos que são designados como esses tipos. Tipo 1, parecido com a cástioma multicêntrica. Tipo 2, da hiperplasia folicular. Tipo 3, da expansão interfolicular. Tipo 4, semelhante aos centros germinativos progressivamente transformados, e o tipo 5, semelhante ao pseudotumor inflamatório. Pode haver overlap dessas situações. Porém, em raros casos dessa adenopatia relacionada ao IgG4, ocorrem guirlandas de estiócitos epitelioides em torno dos folículos linfóides. Essa alteração tem sido sugerida em estudo recente representar uma marca registrada da linfadenopatia IgG4. Dizem os autores, temos reserva sobre essa afirmação, porque granulomas perifoliculares podem ser observados em outras condições, como linfonodos reativos de etiologia desconhecida, transformação progressiva de centros germinativos e em moléstia de Hodgkin em predominância linfocítica nodular. Achei esse trabalho interessante também, que mostra esses granulomas perifoliculares na Chugh-Strauss, na síndrome de Chugh-Strauss. Trabalho que ressalta a dificuldade diagnóstica da linfadenopatia IgG4 relacionada. Ela pode ter sua histologia, pode ter a sua imunohistoquímica e a proporção IgG e IgG4, porém, o aumento de células IgG4 e a razão IgG4 e IgG são essenciais, porém não são suficientes para fazer esse diagnóstico. Há necessidade de características clínicas, homem mais que mulher de 8:1, excelente estado geral, sem sintomas constitucionais, sem hepatoesplenomegalia. Do ponto de vista de laboratório, sem citopenias, IgM e IgA normais, sem significante expressão de autoanticorpos, interleucina C ou da proteína C reativa. Além disso, os plasmócitos devem ser policlonais, sem restrição de cadeia leve. E mais, o curso clínico deverá ser benigno, com excelente resposta à terapia esteroide. Vemos essa lesão subungueal que apresenta dois aspectos, áreas mixoides e áreas fibrosas, incluindo tecido adiposo. A região mixoide, células tranquilas, vascularização bastante evidente, área fibrosa e inclusão de adipócitos.
a área mixoide, a área fibrosa, presença desses vasos com colarete, colágeno. Células tranquilas, fusiformes, em feixes, sem mitose, sem atipias. Sem mitose, sem atipias e presença de mastócitos. Smart Sound. Trata-se do fibromixoma acral superficial ou fibromixoma digital. Gerard Gardner publica isso no Facebook e tem um vídeo bem completo no YouTube. Trabalho nacional feito com o pessoal de Manaus, que mostra aqui uma bela lesão ou uma horrível lesão do leito unguial, porém com essa histologia benigna do fibromixoma acral superficial. Ele é CD34 positivo, pode ser CD99 e EMA positivo. E o MUC4, importante, ele é negativo. O diferencial com sarcoma fibromixoide de baixo grau, que é importante porque implicaria na amputação do dígito, que, além de ser de tecidos profundos, é CD34 negativo e MUC4 positivo. No fibromixoma acral superficial, é frequente a deleção de RB1. A perda de imunoexpressão de RB1 observada em 90% dos 10 casos estudados neste trabalho. Todos os casos na hibridização in situ mostraram a perda de RB1. A proteína RB, codificada pelo gene RB1, desempenha papel no controle do ciclo celular como supressor tumoral. Defeitos nesse gene estão associados a tumores, retinoblastoma da infância, carcinoma de bexiga, sarcoma osteogênico e, nesse caso, relatado no benigno fibromixoma acral superficial. Por outro lado, o fibromixoma acral pode ter diagnósticos diferenciais importantes. Como falei, o sarcoma fibromixoide de baixo grau costuma ser de tecidos profundos, porém, por vezes, ele cisma de ser em sítios acrais. Eles têm células pequenas e estreladas e pode apresentar, além disso, núcleos pleomorfos e pseudolipoblastos. A imunistoquímica mostra, isso é importante, reatividade para MUC4 e a hibridização in situ é positiva para o rearranjo de FUS, confirmando o diagnóstico desse sarcoma fibromixoide de baixo grau. O gene FUS está envolvido em muitas etapas da produção de proteínas. Essas são as linhas ou sulcos de BO. As linhas de BO representam um retardo transitório da produção de matriz da placa ungueal, resultando em um sulco com relevo, um sulco transversal. As várias unhas são afetadas, pois elas crescem no mesmo ritmo. A largura da alteração pode dar uma pista sobre a duração do fenômeno que estava afetando o crescimento normal das unhas. Assim, uma afecção mais prolongada corresponderia a uma lesão mais larga,
enquanto um problema de curta duração resultaria em um sulco mais curto. Muito interessante. Paciente com câncer de próstata foi tratado com 4 ciclos de quimioterapia, que ficaram escritos na unha. Apresenta 4 linhas distintas, deprimidas, paralelas e regularmente espaçadas dos sulcos de BO. Feito o diagnóstico de linhas de BO. Na questão proposta, são as linhas de BO. Isso foi colhido no Twitter, e aqui tem o link, e a gente vê essas estruturas ungueais. Cada linha corresponde a uma dose de quimioterapia para um câncer gástrico. Neste caso em particular, lembra o traçado de eletrocardiograma, até com o QRS. Outras linhas parecidas existem. Esta é a linha de Mace. São faixas brancas transversais, sem relevo, estabelecidas durante períodos de estresse. A associação mais comum são com intoxicações, como o arsênico, principalmente o arsênico, tálio e flúor. Também infecções graves, doença renal, insuficiência cardíaca e neoplasias malignas podem deixar essa inscrição nas unhas, linhas de Mace. Linhas de Mace. Linhas de BO sulcadas, linhas de Mace sem relevo. Existe um outro tipo de linha ungueal que interessa, que é a linha de Muir. Também é plana, está associada com frequência à hipoalbuminemia. Não acompanha o crescimento ungueal, pois é uma alteração do leito vascular e some com a digitopressão. As linhas de Muir representam um edema do leito ungueal com hipovascularização. Pode aparecer tanto na hipoalbuminemia quanto na cirrose hepática com sua desnutrição. Tchau!